Graças a Deus, irmãos. Minha experiência de hoje, a apóstola ela ministrou sobre a minha vida, e quando ela estava ministrando e os anjos do Senhor apareceram na minha frente, e eu fazia a pergunta para ele, respondiam, e eles me levavam para o céu. Chegava lá em cima, irmãos, eu ia para aquela sala branca e eu ficava lá glorificando o nome do Senhor. E o Senhor, ele aparecia naquele lugar e ele falava que ele queria me mostrar algo que ia deixar muita gente pensativa no qual caminho ia querer seguir. E eu falava, amém, Senhor. E a gente saía dali, irmãos. Ele me levava acima da terra. Mas de cima, irmão, parecia assim que eu via a cidade do mundo todo em um só lugar. E ele falava assim, presta atenção no que vai acontecer. E ali, irmãos, rapidamente eu olhando para baixo, eu começava a ver pessoas sumindo. E era de vários lugares e era rápido. E começava a sumir aqui e ali rapidamente, eu ficava olhando aquilo. E eu ficava sem entender. E eu perguntava dele o que era. E ele falava assim, continue olhando. E ali, irmãos, eu começava a ver muitas pessoas sumindo. E outras ficavam lá. E eles começavam a chorar. Chorava e eu não entendia. E quando eu olhava para cima, irmão, eu via assim, avião do céu caindo naquela cidade. E ali, irmão, parecia que quando aquilo pegava ali, saía destruindo tudo. E era carro batendo no meio da rua, pessoas caindo de vários lugares que caíam no chão, assim, parecia que eles se estouravam no chão. E eu ficava olhando aquilo. E era muita gente correndo para um lado, correndo para o outro, procurando pessoas. E eu ficava ali vendo aquilo tudo, irmãos. E muita gente agoniada, não sabia o que fazer. Aí o Senhor falava assim, você está vendo o que vai acontecer na volta do Pai? E eu falava, Senhor, para onde essas pessoas foram? E ele falava assim, elas foram para o céu. Eu falei, por que essas outras ficaram? Ele falava assim, porque elas não quiseram obedecer ao Pai. E eles tiveram que ficar. E ali, irmãos, ele falava para mim assim, mas ainda não é o fim. Eu ainda vou dar, ele falava assim, ele ainda vai dar outra oportunidade. E ali, irmãos, depois daquela destruição toda, eu via um homem. O homem, ele era muito elegante, aquele homem. Eu senti que todo mundo só tinha olhos para aquele homem. E eu via ele em cima de, parecia assim um prédio. E ele lá em cima. E eu via várias pessoas ao redor dele. E eu perguntava, Senhor, quem é aquele homem? Ele falava, aquele homem é o anticristo. Ele falava assim, que aquele homem ia enganar muitas pessoas. Irmãos, eu vi aquele homem fazer pessoas andarem. Eu vi aquele homem fazer pessoas enxergarem naquele momento. E aquelas pessoas que viam aquilo começavam a dizer que ele era Deus. Ele falava, meu Senhor, é Deus, Ele está aqui. E muita gente, irmão, se botava prostrado diante dele. Mas muitos não se colocavam.
Eu falava assim, por que eles não se prostram diante desse homem? Ele falava assim, porque eles têm o discernimento do meu Pai. Eles sabem que não é Deus. E aí, irmãos, e aquele homem fazia essas coisas, fazia grandes sinais de prodígio naquela terra. E aí, eu via dois homens. Eu não pude ver muito bem o rosto daqueles dois homens. Mas eles começavam a pregar a palavra de Deus naquele lugar. E eles começavam a falar de Deus, eles começavam a falar que Deus não estava ali naquele homem, que aquele homem era mentiroso. E aí, irmãos, e muita gente parava para ouvir eles dois. E aí aquele homem, ele via, né, que muitas pessoas estavam desacreditando nele. E aquele homem ficava muito irado. E ele falava que era para aqueles outros homens que estavam com ele, falava assim, peguem eles, não deixe nenhum. Aqueles que não acreditar que eu sou Deus, pode matar. Irmãos, eu vi assim que nem aqueles soldados quando vão para a guerra, eu via muitos na rua. E eles começavam, irmão, a perguntar das pessoas se eles acreditavam em Deus. E que aquelas pessoas que eles falavam que acreditavam, eles começavam a matar na frente de muitas pessoas, eles não estavam nem aí. E eles começavam a matar, irmão, e aquelas pessoas que viam começavam a ter medo. Mas depois aqueles homens, eles sumiam, eles já não estavam mais lá. E eu vi esse homem de novo em cima desse prédio. E eu falava assim, o que está acontecendo? E aí ele tocava no meu olho. Quando ele tocava assim no meu rosto, irmãos, eu via naquele homem, já não era mais aquele homem, mas era assim um demônio. Muito grande, muito feio ele era. Ele tinha uma asma muito grande assim, atrás da costa dele, os olhos deles pegavam fogo. E ele falava, você está vendo como muitos estão cegos? E eu falava, Senhor, e aquelas pessoas que estão acreditando, o que é que vai acontecer? Ele falava, você vai ver. Irmãos, eu vi assim, rapidamente, o céu ele começava a se abrir, numa claridade muito grande. Eu via vários anjos assim por trás de um outro homem que estava, eu não sei se ele era um cavalo, irmãos, eu não via direito porque era muito claro, mas eu via muitos anjos lá atrás deles. E eles vinham descendo. E eu via vários anjos com um instrumento na mão e começavam a fazer um som que parecia assim que entrava no ouvido e ele estourava. Era um som muito alto. E aquelas pessoas aqueles dois homens começaram a pregar, que acreditavam, aquelas pessoas começavam a sumir novamente. E aí, irmãos, quando ele terminava, eu via aquelas outras que estavam, eles começavam a descer rapidamente para o inferno. E era muitos, irmãos. Era muita gente indo para o inferno naquele dia. E aí o Senhor ele falava assim, até aqui as pessoas desagradaram aos olhos do Pai. E é isso que vai acontecer com eles. E ele falava assim, chegou o fim. Já não tem mais o que fazer. Irmãos, eu vi assim, fogo descer do céu muito rápido. Era tipo um trovão. Era algo muito, muito terrível. Dava medo, irmão. Só de estar ali perto dava muito medo. Eu falava assim, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Ele fala, ainda não, você vai ver o que vai acontecer. Irmãos, eu via uma grande tsunami assim, de água cobrindo toda a terra. E era fogo, fogo. E aquela cidade foi sumindo. Aquilo foi sumindo. Quando a gente começava a subir, irmãos, eu via a terra começar a sumir de pouco em pouco. Até ela sumir totalmente, irmão. Ele falava assim para mim, você está vendo? Vocês têm que se preparar cada dia mais. Ele falava, eu não sei a hora,
nem o dia e nem o momento que meu pai vai vir, mas eu sei que está próximo. Então busque cada dia, continue nesse caminho, continue agradando a Ele, porque o lugar de vocês não é no inferno, mas sim diante do meu Pai. Ele fala, amém, irmãos? E essa foi a minha experiência. Graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 em diante, que diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois cartiçais que estão diante de Deus da terra, do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Amém? Este tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Amém, amados irmãos? Que experiência forte que você acabou de ouvir do irmão Everton. Inclusive ele está até aqui comigo, gravando esse áudio e falando, sobre o arrebatamento, sobre o fim do mundo, Ele detalhou algumas coisas, achei muito interessante. Achei interessante também, irmãos, a parte que ele fala sobre as duas testemunhas, sobre dois homens que ele viu operando grandes milagres, grande poder, e o irmão Everton, ele não conhecia essa palavra de Apocalipse, ele não sabia disso, e tanto é que quando ele estava lendo comigo aqui em casa, ele falou: apóstolo, é assim mesmo que eles estavam vestidos, irmão Everton, vou deixar ele falar, você não conhecia essa parte aí, esse versículo? Não, nem imaginava que existia na Bíblia, entendeu? E quando você viu esses dois homens lá, como é que eles estavam? O que eles estavam fazendo? Eles estavam no meio da cidade? Como é que eles estavam? Eles estavam andando no meio da cidade, tipo assim, como eles estivessem evangelizando as pessoas, Mas só que à frente eu via muita gente reunida, E eu via esses dois homens no meio dessa multidão. Eles começavam a falar de Jesus, Começavam a falar de Deus para aquelas pessoas. E eles começavam a pregar para aquelas pessoas. E eu via aquelas pessoas assim, acreditando, algumas acreditando nele, E depois eu via esse outro cara, que falava que ele era Deus, E muitas pessoas chamavam aqueles outros lá de que eles eram mentirosos, que eles estavam mentindo, que era Deus e era aquele outro. E eles falavam que não, que aquele homem era... com autoridade, Sim, eles não tinham medo. E eles começavam a gritar mesmo, entendeu? Falava mesmo no meio daquela multidão lá que aquele homem era um falso profeta, que ele era mentiroso, que não era Deus, E eles gritavam mesmo, falavam mesmo de Deus sem medo nenhum, entendeu? E a roupa deles como é que eram, que você viu? A roupa deles era tipo uma bata, Era de uma cor diferente. E parecia assim que ela era meia suja, Sim. E eu não conseguia ver o rosto deles direito, Eu conseguia ver de todo mundo que estava ali, mas eu não conseguia ver o rosto deles dois, assim, especificamente. E ele estava ali naquele meio daquela multidão, Glória a Deus. E foi uma visão apocalíptica forte, Você estava comentando comigo mais cedo que você via a terra se evaporando, vamos assim dizer? Sim, eu via fogo descer do céu, Eu via um mar se agitando, eu via uns trovão, dava medo mesmo. Ele falar, dava muito medo. E eu via assim a água, Era um tsunami muito grande e ela começava a cobrir assim aquela cidade. E aquela terra depois assim eu começava a ver de cima, ela começava a sumir de pedaço por pedaço, Até ela sumir de vez. Pois é, irmãos, que experiência forte essa, As duas testemunhas. Os teólogos eles dizem, já escutei, que essas duas testemunhas seriam Elias e Moisés, Elias que subiu, no redemoinho de fogo, na carruagem,
E Moisés, a Bíblia fala da morte de Moisés, mas ninguém achou o corpo de Moisés. Inclusive, né, o próprio Satanás procurou o corpo de Moisés. Lá em Judas fala, no livro de Judas, fala que Satanás disputava com o arcanjo Miguel acerca do corpo de Moisés. Né? Então há uma teoria também que, né, o Senhor tinha ressuscitado Moisés e elevado aos céus, como foi com Enoque, como foi com Elias. E muito forte mesmo essa experiência, né? Uma experiência pós, vamos assim dizer, arrebatamento, uma experiência apocalíptica, né, apóstolo? E a palavra de Deus fala, né, apóstolo, que o anticristo, o falso profeta, né, também vai ter poder, né, para realizar milagres, não é isso? Sim, o falso profeta, ele vai ter poder, vai ser bem similar, por isso que ele consegue enganar até mesmo os servos do Senhor, justamente porque os poderes são bem parecidos com o de Cristo, porém ele não é o Cristo, né? E aí as testemunhas, segundo a Bíblia, elas vêm exatamente para se contrapor, eles vão pregar com ousadia e autoridade, é por isso que vai culminar, se formos seguir Apocalipse, vai culminar na morte deles em praça pública, exatamente por isso, né? Então, por eles pregarem mesmo a verdade, falarem de Deus, e as pessoas acabam aderindo ao Senhor por ouvir a voz deles, né? E então são cuidados que nós temos que ver nas escrituras sagradas, porque tudo já está escrito, né? Por isso que a Bíblia fala que o povo ele perece porque falta conhecimento. Mas tudo que Deus mostrou para João na ilha de Patmos, ali as revelações apocalipse dos acontecimentos do final dos tempos, está se cumprindo nos dias de hoje. E essa revelação foi profética, né? Porque o irmão Everton teve, né, de um acontecimento pós-arrebatamento, irmãos, assim. Por isso que eu queria até perguntar, eu posso fazer essa pergunta para o irmão Everton, que ele estava na revelação, ele estava ali na visão, então ele viu a angústia, ele viu a agonia da humanidade. E assim, eu queria saber do irmão Everton, qual o sentimento que ficou no teu coração, o conselho que você deixa para os irmãos que estão lutando hoje para andar na porta estreita, né? Qual o sentimento que fica para que a gente possa subir com o Senhor na primeira volta, né, e não ficar para esse tempo ruim, né, porque isso aí vai acontecer com aqueles que ficarem, aqueles que não subirem, né. Então, qual é o sentimento que foi no seu coração baseado nessa experiência, irmão Everton? Assim, né, quando eu voltei dessa experiência, eu fiquei um pouco assim parado, né, eu refleti muito no que eu vi, e eu tava falando pra mim mesmo que eu não imaginava que ia ser desse jeito, como eu tinha visto tudo acontecendo ali. Pra mim foi um choque, né? Até quando a senhora foi falar comigo, pra mim falar no microfone, eu falava que eu não conseguia, mas eu comecei a pedir de Deus para que Ele pudesse me acalmar naquele momento, porque eu tinha ficado muito nervoso, meu coração ficou apertado assim, porque eu não quero ficar nesse dia, entendeu, irmão? Não quero ficar porque vai ser um dia assim de aterrorização mesmo na vida, que ali naquele momento eu acho que você não vai pensar em nada, não sei, em Deus mesmo, né? E eu tava refletindo lá em casa, eu falei assim que eu falava pro Senhor, eu falei que eu não queria mais sair da presença dele, que eu queria continuar a ser obediente ainda mais. No que fosse para me fazer, eu ia fazer. No que fosse para falar, eu ia falar. E eu tive muito temor ontem, né? Esses últimos dias, o Senhor tem falado muito comigo, né? O Senhor tem me cobrado algumas coisas e eu falo para Ele todos os dias que Ele continue me usando, mas que Ele continue botando temor dentro do meu coração, porque eu não quero errar. Eu não quero ficar nesse grande dia, porque, irmãos, é uma coisa que não vai ter uma volta, né? Se a gente não se arrepender mesmo verdadeiramente, não seguir o caminho que o Senhor tem mostrado, né? Então, é isso, né? E as pessoas que tinham sido arrebatadas estavam na glória com o Pai. As pessoas que subiram, eu não cheguei a ver, mas eu vi eles subindo, né? Eu não vi eles reunidos todo mundo junto, mas eles estavam na glória com o Senhor, né? Porque eu via eles subindo assim como se fosse uma luz, sabe? Mas era rápido, mas eu via, era muita luz subindo, muito rápido assim. E aquilo eu ficava um pouco alegre, né? Mas ao mesmo tempo vinha aquela tristeza no coração de ver aquelas outras pessoas começar a chorar ali, clamar o nome de Deus e não poder ter uma salvação, né? Se não se arrepender dos seus pecados.
Amém. Glória a Deus. Então espero que essa experiência tenha edificado algo na sua vida. Espero que essa experiência tenha, que essa palavra, tenha esclarecido alguma coisa sobre isso, E que o Senhor abençoe você, homem, você, mulher, que chegou até aqui nesse momento, da palavra, da oração que nós vamos fazer agora. E que você persevere em servir ao Senhor. Nunca esqueça que a maior riqueza que você pode conquistar aqui nessa terra é a sua salvação. Amém, apóstola? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por mais essa experiência. Meu Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa abençoar cada filho, cada filha. Pai querido, Pai amado, Senhor, que possamos, meu Pai, ter esse sentimento, ter esse pensamento, meu Pai querido, Pai amado, de temor. A Tua palavra diz: desenvolver, pois, a vossa salvação com temor e tremor, Pai. Então que possamos desenvolver, meu Pai, Senhor, te respeitando, fazendo a Tua vontade, andando na santa doutrina, te obedecendo, meu Pai querido, Pai amado, em tudo, Senhor, Pai, que possamos alcançar a nossa salvação, que possamos te amar cada dia mais, Pai. Muito obrigado. Abençoa cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do